O apóstolo Paulo, ele diz bem assim: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Que lindo esse verso do apóstolo Paulo, né? Vamos repetir o verso? A graça de quem? Do Senhor Jesus Cristo. O amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vós. Bom, a Bíblia, ela revela com muita clareza, de vários modos, as qualidades essenciais de Deus. E quando consideramos isto, Deus é revelado através da sua palavra. Nós estudamos isso no sábado passado. Deus é revelado também através da natureza. E a Bíblia diz que os nomes de Deus também revelam quem é Deus. Os nomes de Deus revelam suas atividades, seus atributos, e isto está associado dentro da Bíblia Sagrada, os atributos de Deus relacionados aos seus nomes, ou ao seu nome. Vamos usar o termo ao seu nome. E os autores bíblicos, eles enfatizam isso muito bem, com muita clareza. Então, os nomes desempenham importantes papéis nas Escrituras Sagradas. Isso acontece lá no Oriente Próximo, no Extremo Oriente, no passado acontecia, e também hoje, muitos pais, eles dão nome aos seus filhos pensando, atribuindo o significado daquele nome. Nesses lugares, o nome revela o caráter do seu possuidor, sua natureza, sua identidade. Portanto, o nome de Deus representa importantes aspectos na revelação do seu caráter, do caráter de Deus, da sua natureza, das suas qualidades para os seres humanos. Não significa nós, humanos, que temos um nome com um significado muito bonito, não significa que o caráter dele vai refletir aquele significado. Porque tem muitos nomes com lindos significados, mas talvez o caráter dele não representa aquilo, ou não é de igual para... o caráter dele não é igual ao significado do seu nome. Não se compara. Mas em relação a Deus, nós vamos ver que o nome de Deus, ou os nomes de Deus, é de suma importância, revelando o seu caráter, né? E isto pode ser observado em vários textos escriturísticos, dezenas de textos, onde o próprio Deus, ele declara: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Êxodo 20, verso 7. Davi, ele cantou: renderei graças ao Senhor, cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. E Salmo 111, verso 9 diz: santo e tremendo é o seu nome. Louvem o nome do Senhor, porque o seu nome é excelso. Salmo 148, verso 13. Perceba os nomes que o autor salmista fala de Deus, ou descreve sobre Deus, ou o próprio Deus dizendo: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Perceberam? Vamos olhar alguns nomes, por exemplo, os nomes hebraicos de Deus, como Elohim, que significa Deus, traduzindo para nós. Elohim. Isso revela o seu divino poder. E mais, revela
o Deus Todo-Poderoso. Revela o Deus da criação. E temos também Elion. O que significa Elion? Significa Altíssimo. Isto. Então, El Elion focalizam o elevado ou exaltado status divinos, ou divino, melhor. Adonai, você já usou esse termo Adonai? Adonai significa Senhor. E Adonai retrata Deus como legislador poderoso. Percebeu? Então, todos esses nomes enfatizam o majestoso, o transcendental caráter de Deus. El Elohim, El Elyon, Adonai, representando então o caráter transcendental, o caráter majestoso de Deus, o Deus Altíssimo, o Senhor Todo-Poderoso. Outros nomes podem, às vezes, revelar a Deus como alguém que deseja entrar em relacionamento com o seu povo. Por exemplo, Shaddai ou El Shaddai. Isto identifica a Deus ou o Deus Todo-Poderoso, a fonte de toda a bênção, a fonte de todo o conforto, El Shaddai. O nome Yahvé ou Ravé, como alguns pronunciam, também traduzido como Jeová ou Senhor. E isto salienta a fidelidade e graça de Deus na manutenção do seu concerto para com o seu povo. Em Êxodo 3,14, Yahvé descreve a si próprio como eu sou o que sou, ou eu serei aquilo que serei, indicando assim a inalterabilidade do relacionamento que ele, o Senhor, tem ou mantém com o seu povo. Percebeu? Em certas ocasiões, Deus até mesmo se revelou de modo mais íntimo como Pai. Pai. E Deus, no momento em que identifica Israel como meu filho, meu primogênito, então ele está dizendo que é Pai. Israel, meu filho, meu primogênito. Então, no Novo Testamento, ou os nomes neotestamentários de Deus, possuem significados equivalentes, exceto a palavra Pai. Jesus, ele atribuiu a essas palavras um significado pessoal, um significado mais profundo, tendo em vista levar os indivíduos crentes a um relacionamento íntimo e pessoal com Deus, que é o nosso Pai. Portanto, os nomes de Deus. Qual é o exato nome de Deus? E agora, quando nós olhamos para a palavra, para a Bíblia, como é o exato nome dele? Quando ele disse, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Senhor seria o nome de Deus. Senhor teu Deus. Deus seria exatamente esse o nome de Deus. Santo e tremendo é o seu nome, mas qual é o nome de Deus? Elohim, Elion, Adonai, El Shaddai, Yahvé, ou Javé, ou Jeová. Muito bem. O importante, meus queridos, é que estes significados mostram claramente que nós temos um Deus poderoso. E o seu nome, para nós humanos, um tanto incógnito,
Porque Deus é Deus e ponto final. Se ele tem um nome específico, não importa. O importante é que você e eu vamos para a Bíblia e busquemos estes nomes que revelam o verdadeiro caráter, o verdadeiro atributo de Deus. E uma questão muito interessante é entender que os autores bíblicos, eles ocupam mais tempo em descrever o que Deus faz, isso é interessante, do que em dizer o que ele é. Então Deus é apresentado mais como o que ele faz do que o que ele é. Porque não tem o porquê eu ficar discutindo, eu humano, você humano, ficar discutindo quem ele é. Ele é. Ele é Deus. E então o que ele faz? Importante sabermos o que ele faz. Bom, a Bíblia começa dizendo que ele é criador. Hebreus diz que ele é sustentador do mundo, de toda a sua criação. Deuteronômio e Coríntios também revelam que ele é redentor, ou seja, salvador. Criador, sustentador e salvador. Esse é o Deus. Esse é o Deus Todo-Poderoso. Ele carrega sobre si o fardo do destino último da humanidade. Isto, ele estabelece planos, ele faz predições, ele concede promessas, ele perdoa pecados. Portanto, ele é digno de toda a adoração. E, finalmente, as Escrituras revelam a Deus como o legislador, Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, justo juiz. Então, são ações de Deus. O que ele faz? E essas ações confirmam o conceito de um Deus pessoal. Não um Deus que está distante, um Deus que criou, deu corda no relógio e deixa as coisas acontecer. Não. Isto, o que ele faz, denota claramente que ele é um Deus pessoal, digno de toda adoração, digno. Os autores bíblicos também, eles providenciaram informações adicionais no tocante à essência de Deus, através dos seus testemunhos, quanto aos atributos divinos, tanto atributos comunicáveis como atributos incomunicáveis. Os atributos incomunicáveis, você pode estar perguntando o que é isso, Daniel? Então, os atributos incomunicáveis incluem aspectos da natureza divina de Deus, os quais não podem ser concedidos aos seres criados. Percebeu? Atributos incomunicáveis não podem ser concedidos aos seres criados. Vamos dar um exemplo. Deus possui vida em si mesmo. Percebeu? Portanto, ele é autoexistente. E esse atributo não é concedido ao ser humano. Vida em si mesmo. Autoexistente. Não somos. É só de Deus. É um atributo incomunicável. Outro atributo, ele possui vontade independente e poder próprio. Questão que nós humanos não temos esta vontade independente e poder próprio. Não, é um atributo incomunicável de Deus, só dele. Outro, ele é onisciente. Por quê? Porque ele conhece todas as coisas, ele tem ciência de todas as coisas ao mesmo tempo. E nós humanos não temos.
então não somos onisciente. É um atributo incomunicável. Por exemplo, ele é o princípio e o fim, o alfa e o ômega. Ele conhece o fim desde o princípio e o fim. Um atributo incomunicável. Outro atributo incomunicável, ele é onipresente. Ele faz a gente saber disso, mas ele não concede esse atributo a nós. Por isso, incomunicável. Ele é onisciente. E assim, se ele é onisciente, ele transcende todo o espaço. Logo, se ele transcende todo o espaço, ele encontra presente de modo pleno em todos os espaços da Terra, do universo. Certo? Ele é eterno. Ele transcende os limites do tempo, os limites do espaço. Ele está plenamente presente em todos os momentos, em todo o tempo. Ele é onipresente. Qual é o tamanho de Deus? Não tem tamanho. É inexplicável a gente explicar Deus. Como? Percebeu? É um atributo incomunicável. Só Ele. Deus é plenamente poderoso, então Ele é onipotente. E Ele pode realizar tudo aquilo que Ele deseja. Nada lhe é impossível. E se Ele é onipotente, Ele também é imutável, porque Ele é perfeito. E Ele diz, eu sou, eu Senhor, sou. Eu, Senhor, não mudo. Por isto, Ele é imutável, Ele não muda. Ele pode realizar tudo o que Ele quer. Nada lhe é impossível. E esses atributos não podem ser comunicados a nós mortais. Porque esses atributos definem quem é Deus. Percebeu? Eles definem a Deus. Perceberam como é impressionante a gente entender isto? Às vezes nós queremos ser deuses, né? Às vezes queremos parecer deuses, mas nós não passamos de mortais. Perceberam os atributos incomunicáveis de Deus? Mas Daniel, se tem os atributos que ele não pode comunicar a nós, não pode dar a nós a esse tributo, conceder a nós, quais são os atributos comunicáveis de Deus? Então, Deus, ele comunica algo a mim e a você, né? Os atributos comunicáveis de Deus resultam do seu grande amor, do seu grande interesse pela humanidade. Quais são os atributos comunicáveis de Deus que Ele pode comunicar a mim e a você então, Daniel? Primeiro, amor. Ele concede amor. Você tem amor no seu coração? Você ama alguém? Esse amor que Ele colocou em você, esse amor que tem no seu coração, amor pelo seu próximo, amor pela sua família, pela sua esposa, pelos filhos. Esse amor que tem no seu coração, nem que seja uma pitadinha de amor, é um atributo de Deus. Ele plantou dentro de você. Olha que impressionante. Isto vou dizer que na minha linguagem simples, humana, é um DNA de Deus, é o DNA de Deus implantado no ser humano. Ele concedeu, ele pôs uma célulazinha, um DNAzinho do seu amor em nós. Porque se não tiver essa partícula do amor de Deus em nós, não existe amor em nós. Então, amor é um atributo comunicável de Deus. Graça também. Você é uma pessoa que concede graça? É uma pessoa graciosa no sentido de graça mesmo? É esta graça, essa pitadinha de graça que existe em nós, não de graça de gracejos, não é isso não. Essa pitadinha de graça que existe em nós,
é um DNA de Deus que ele plantou em você. Então é um atributo comunicável de Deus a mim e a você. Misericórdia é um outro atributo. Você é um ser misericordioso. Esse atributo de Deus é de Deus. E ele pegou um DNAzinho da misericórdia e plantou em você. Se existe ser humano que não tem misericórdia, misericórdia então, né? Misericórdia então. Longanimidade é um atributo de Deus e ele comunica isso ao ser humano. Tem pessoas que não é longânimo, mas tem pessoas que têm esse atributo de Deus em si. Ele é longânimo, ele tem paciência, ele espera, ele às vezes chora, ele às vezes esperneia, como diz o ditado popular, né? Mas ele vai esperando, né? A esperança é a última que morre, como diz o ditado, né? Longânimo é um DNA de Deus em mim e em você. Santidade. Deus também planta esse DNAzinho em mim e você plantou. Por isso ele nos chama à santidade. Ele quer que nós sejamos santos. E por isso no passado nós ouvimos falar de santos homens de Deus. Santos homens de Deus. E no presente também. A santidade de Deus no ser humano não deixou de existir. Existem santos homens de Deus na atualidade, pessoas que vivem de fato a vontade de Deus. Não significa que não são pecadores, que nunca pecam, mas são santos homens, mulheres de Deus. E essa santidade é um DNAzinho de Deus em mim, em você, né? Justiça. Você ama a justiça? Você gosta de ser justo? Você chora pela justiça? Isso não é do ser humano, a justiça, não. É um DNAzinho de Deus em mim, em você. Percebeu? Galardão. Deus nos prometeu um galardão e nós almejamos esse galardão. É um DNAzinho de Deus em mim e em você. Verdade. Sabe o que é verdade? Você gosta da verdade? Você ama a verdade? Unicamente a verdade? Este é um DNAzinho de Deus implantado em mim, em você. Você gosta da verdade. Você luta pela verdade. Você sofre pela verdade. Então, essas qualidades divinas aparecem à medida que Deus doa a si próprio. Ele doou a si próprio. Ele doou a si próprio por mim, por você. Então esses dons, contudo, não podem ser recebidos sem que se receba o próprio Deus. Quando eu e você recebemos o próprio Deus, temos a Deus em nossa vida, quando eu e você aceitamos a Jesus como nosso Salvador pessoal, quando nós nos apaixonamos por Deus, passamos a andar com Deus como Enoque andou com Deus, como Paulo andou com Deus, como João, como Isaías, e tantos e tantos e tantos, como Marias do século XXI, Joãos do século XXI, Isaías do século XXI, Pedros do século XXI, não importa, pessoas que andam com Deus, recebem esses dons de Deus, o dom do amor, da graça, da misericórdia, da longanimidade, da santidade, da justiça, do galardão, da verdade, que são atributos de Deus comunicáveis. Deus comunica, planta isso no meu e no seu coração. Percebeu? Então Deus não nos deixou longe. Ele não nos deixou a sós. Quando ele criou eu e você, lá no jardim ele criou Adão e Eva. Ele criou o homem, soprou no seu nariz o fôlego de vida. O DNA de Deus no homem soprou, o sopro de Deus no ser humano. Ele soprou o seu DNA em nós. Quando eu e você fomos formados no ventre da mãe, Deus sopra em nós
este fôlego de vida, esse DNA divino. Vida é divina. Mas tem muitas pessoas que vivem longe do divino. Mas essa vida que você mesmo, longe de Deus, vive, a vida que você tem, estou falando da vida que você tem, não a vida que você leva, mas a vida que você tem é o DNA de Deus em você. E quando eu começo a andar com Deus, aí sim, nós vamos parecer mais com Deus, vamos ser mais semelhante a Deus. Percebeu? Porque nós vamos ser pessoas cheias de amor, de graça, de misericórdia, de longanimidade, de santidade, de justiça, de verdade, que são os atributos de Deus comunicado a nós. Nós vamos parecer mais com Deus, vamos ser mais semelhante a Ele. Percebeu? Então esse Deus Todo-Poderoso, com seus diversos nomes, não importa, Ele é Deus. Ele é o Criador, Ele é o mantenedor, Ele é o todo onipotente, onisciente, onipresente, Ele é o perdoador, é aquele que se fez homem, veio viver entre nós e comunica a sua graça, a sua verdade, o seu amor a nós. Ele é o Deus que tem os seus atributos que é incomunicáveis. Por ser Deus, que define quem é Ele, através dos seus atributos incomunicáveis, definem quem é Deus, define a existência, define o poder, o todo que enche o espaço, céus, terra, mar, universo. Ele está em todo lugar, mas Ele comunica a sua vida, os seus atributos a nós também. Não o atributo do onipotente, onipresente, onisciente, não. Mas ele comunica o seu atributo amor. Por isso, Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz que o amor é o maior dom, né? O amor é o maior dom. E ele comunica isso a mim e a você. Ele colocou uma partícula, uma célulazinha deste amor em mim e em você. E esse amor ele pode crescer à medida que eu vivo ao lado de Deus, ao tempo que eu vivo com Deus, esse amor cresce, essa graça vai aumentar, essa misericórdia, esse ser longânimo, a santidade, a justiça, a verdade. Isso vai crescer em nós, porque Deus concede, e Ele vai aumentar muito mais esses atributos em nós, e vamos ser cada vez mais parecidos com Deus. E por isso Ele chama de santos. Santos homens de Deus, movidos pelo Espírito Santo, creem no Deus onipotente, onisciente, onipresente, creem no El Shaddai, no Elion, creem, não são vários deuses, é o mesmo com nomes diferentes que revelam os diversos atributos de Deus, né? O Yahvé, né? Enfim, os diversos nomes atribuídos a ele, porque esses nomes vão revelando os diversos atributos dele. Os nomes de Deus revelam os seus atributos que na linguagem humana é impossível de descrever. Percebeu? É impossível descrever quem é Deus. É impossível descrever os seus atributos. Porque se nós conseguíssemos descrever, seríamos deuses. Como Deus não pode ser descrito, por isso Ele é Deus. Não pode ser mensurado, por isso Ele é Deus. Não há tamanho para descrever quem é Deus, por isso Ele é Deus. Tá certo? Não tente medir a Deus na nossa visão finita. Não tentamos definir a Deus, atribuir, esse é o nome, ponto final, não tem outro nome para Deus.
com a nossa finitude. Não. Deus é muito mais do que aquilo que está ao nosso alcance de vê-lo. Por isso ele chegou a dizer: eu sou o que sou. Tá certo? Eu sou o grande eu sou. Pronto, final. Como é que você explica isso? Portanto, creiamos nesse Deus. Deixamos ele dirigir a nossa vida. E isso vai ser o mais importante para nós. Deixamos Deus comunicar os seus atributos comunicáveis a nós. E nós vamos ser mais parecidos com Deus, mais semelhante a Ele, buscando mais a santidade que Ele quer que nós vivamos. Amém? Vamos orar? Pai querido, obrigado. Obrigado porque o Senhor é o grande eu sou, o Todo-Poderoso. Nós não conseguimos descrever quem é o Senhor, mas o Senhor comunicou atributos divinos a nós humanos. E isto demonstra o relacionamento que o Senhor quer ter conosco. O Senhor quer viver em nós. Ajuda-nos, ó Pai, a sermos pessoas que aceitemos os seus atributos para sermos mais semelhantes a Ti. Perdoa-nos, ó Pai. Faça-nos crescer na fé e no conhecimento. Oramos em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Meus queridos, desejo a você um bom dia, um bom final de semana. Espero você no próximo programa, se Deus nos permitir. E até lá.